para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, nós queremos te agradecer por essa exposição à tua palavra, em que o Senhor tem revelado, Senhor, a sua visão cada vez mais para nós. Nós estamos dentro de um fluxo em que o Senhor tem fluído como um rio. A tua palavra diz que o Espírito sopra conforme o Senhor quer. E aqueles que são salvos em Cristo são espirituais e também acabam fluindo conforme o Senhor quer. Senhor, eu sei que o seu fluir tem passado por nós e o Senhor está construindo um quadro que muitas vezes a gente não está entendendo. Muitas vezes, Senhor, nós estamos dentro de um contexto que a gente não tem total dimensão daquilo que o Senhor está fazendo hoje. Mas eu tenho total certeza que o hoje, na sua mão, está projetando o amanhã de realizações, de conclusão dos seus projetos. Projetos esses que terão a rocha, que é Cristo, como nosso piso e nosso alicerce, em que a casa não vai cair. Pelo contrário, vai prosperar e vai avançar. Quero te agradecer, Pai, por cada um que está aqui nesse lugar. Quero agradecer por todo o time que faz parte da Academia de Treinamento, por todos os discipulandos, Pai, pela ministra dessa noite. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor vai fazer, pelas dúvidas que vão surgir, por toda a tua presença nesse lugar e por tudo que vai acontecer ao final. A tua visão está cada vez mais ficando clara e nós queremos te agradecer por cada avanço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço ao seu irmão. Diga para ele que bom que ele está aqui nesse lugar. Queria que já pudesse botar o início do slide, gente. Você pode ligar as luzes. Obrigado. Obrigado, Samuca. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem mesmo? Amém? Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Aleluia. Então, colocou? Ok. Pode passar? Sejam bem-vindos. Eu passo aqui, né, no caso, né? Bênção de Deus. Conectou agora. Deixa eu só testar aqui. Isso. Então, queridos, a matéria de hoje é família cristã. E eu sei que Patrícia e Aura tem feito as apresentações aqui, mas hoje não, eu tenho que fazer diferente, né? Porque hoje quem vai ministrar essa matéria, para mim, a mulher mais ungida da face da terra, que é a minha esposa, amém, amados? Então, cada um vai gabar a sua, quem gaba o sapo é a gia, como dizia minha mãe, né? Então, para mim, a minha esposa, ela é um maior referencial, de fato. Se hoje eu estou atrás de um altar, atrás de um púlpito, né, em um altar, é por causa dela. Foi ela que orou por mim, foi ela que me evangelizou, foi por causa dela que eu me converti e foi ela que me apresentou a Jesus Cristo. Ela foi, por muito tempo, a minha maior conselheira dentro de casa. Quando muitas pessoas, elas não tinham tanta sabedoria para me inspirar ou para me falar, Deus usava a boca dela para poder me orientar. E o que ela vai ministrar aqui hoje, ela tem muito vida para passar para a gente. Inclusive, hoje ela é a pastora de crianças aqui da igreja e ela se depara com muitas realidades. Abra os seus ouvidos, escute, abra o coração mesmo para aquilo que Deus vai falar para você. É uma realidade que nós temos encarado. Nós estamos no ministério há mais de 15 anos, eu e minha esposa. Pelo menos mais de 10 anos a gente trabalha com criança e com família. Apesar de novos, mas a gente tem muita experiência nessa área. E a gente tem visto a luta, né, criticando, recriminando, muito pelo contrário, mas das famílias, principalmente cristãs, no dia a dia, e o que tem ocorrido, o que tem acontecido. E nós precisamos ficar mais atentos para aquilo que vai acontecer. Essa matéria não existia no discipulado, mas aí Deus colocou no nosso coração, a gente fomentou essa matéria,
e hoje, né, é a segunda vez que nós estamos colocando ela em prática, e eu quero que você possa receber com honra, né, uma salva de palmas. Vem cá, filha, por favor. Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer por aquilo que o Senhor vai fazer, vai falar, vai ministrar. Estamos aqui com o coração aberto sobre tudo aquilo que o Senhor vai dizer para nós. Pai, nós queremos e nós sabemos que cada público, cada turma e cada sala é diferente. E eu sei que aquilo que o Senhor falou na turma passada já não é a mesma coisa para essa turma, porque a palavra se renova a cada dia. O Teu Espírito é livre, fala a nós, nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. A graça e a paz. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Quero conhecer meu público nessa noite, né? Vamos lá. Eu quero que levantem as mãos os casados e as casadas, né? Levantem as mãos. Pronto. E agora os solteiros. Pronto. Então o público maior é casado e casada, né? Amém. Mas hoje também a gente vai tocar um pouquinho no solteiro. Então, queridos, essa matéria é uma matéria que fala muito ao meu coração, né? Eu sou muito família, eu amo minha família. Oi, filho, que lindo. Eu amo minha família, eu amo estar com ela. Nós sabemos que temos uma grande família na igreja, né? Mas a primeira família é o nosso cônjuge. Foi quem o Senhor nos deu como presente precioso, depois daquele dia que a gente aceitou a Jesus, que é o maior presente de todos. E aí, com o cônjuge, com o casamento, a família cresce. Você com seu cônjuge já é família. Amém? Eu vou ler com vocês uma passagem aqui de Gênesis, e vocês vão perceber que a sua família é o seu esposo e a sua esposa. Às vezes nós temos uma percepção, e quem foi criada como eu fui criado, na casa de vó, que tem tio, tia, primos e primas, e primo de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, elevado à quinta potência. Então, quem foi criada gosta de estar desse jeito em família e pensa que todo mundo é família. E muitas vezes, infelizmente, as opiniões dessas pessoas são mais importantes do que quem está ao nosso lado de dia e de noite. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de tudo, eu quero dizer para você que a sua família, quando você deixou o seu pai e deixou a sua mãe, é o seu esposo, é a sua esposa. Se você é solteiro, sua família continua sendo o seu pai e sua mãe, porque você está debaixo da autoridade deles. Quando você casa, a mulher passa a estar debaixo da autoridade do homem e o homem da autoridade de Deus. Amém? Então, para você que é casado, e nós vamos falar um pouquinho hoje a diferença do casamento e da união estável, mediante a palavra do Senhor. Para você que é casado, sua família é o seu marido, sua esposa e seus filhos. Para você que é solteiro, sua família é o seu pai, é a sua mãe, são os seus irmãos. E para quem é casado, pai, mãe, irmão é o quê? Familiares. Faz parte, mas não é a família principal. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Vocês trouxeram Bíblia? Trouxeram? Se não trouxe, o pessoal ajuda colocando aí no telão, né? Aí deixa eu dar uma passadinha, porque aqui, pronto, isso mesmo. Quem não trouxe vai ajudar aqui. É essa partezinha mesmo de Gênesis, né? Então, a Bíblia fala que o Senhor, Ele criou o homem e a mulher. Amém? E ao criar esses dois gêneros, Deus se torna o criador da atração homem-mulher. Então, isso é muito importante, está dentro da nossa concepção, porque hoje o mundo quer taxar muitas coisas como normal. E o mundo não pode ser normal ao que os olhos de Deus não é normal. Então, o normal para a Bíblia é o homem para a mulher e a mulher para o homem. E diz assim em Gênesis 2, 21, 25. Esta, afinal,
é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Far-se-á varoa. Quem lembra lá de Gênesis, a gente não tem tanto tempo hoje, mas o Senhor fez a mulher da costela de Adão. Primeiro ele formou Adão e depois ele criou a mulher da parte dele mesmo. Amém? E aí em Gênesis 21 faz elucidação a essa parte da criação. E diz: chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une. Repita comigo assim: deixa pai e mãe. Isso é muito importante para quem casa, viu, gente? Tem um ditado que diz assim: quem casa, quer casa, né? Aquela pessoa que casa e aí está naquela agonia para se unir, mas não tem para onde ir, isso tem que ter um tempo. E um tempo bem definido. E tem que ter um propósito para isso. Existem pessoas que se conhecem. E quando se conhecem, como os nossos supervisores, Pastor Del e Edma, eles oraram a vida toda. E quando se conheceram, em 3 meses se casaram. Existem histórias assim? Sim, existem histórias assim. Deus une pessoas e une pessoas com propósitos. Amém? Porém, entretanto, todavia, existem as exceções e as regras. Vamos supor, Pastor Del e Edma casou-se, né? Exemplo, 3 meses. Vamos botar que você tem um chamado para algum lugar. E aí você encontrou sua varoa e seu varão e se casou. Por 3 meses, até se mudar para essa região, você convive ainda na casa do seu pai e de sua mãe. Ainda é algo aceitável. Mas tem pessoas que casam e colocam a casa de pai e mãe como se fosse a sua casa. E ainda por cima, quer morar na casa do pai e da mãe, onde a Bíblia diz: deixa pai e deixa mãe. Quer morar na casa que não é sua, do pai e da mãe, e quer que o pai e a mãe não interrompam e não se intrometam no relacionamento. Existe como isso acontecer? Não. Porque a Bíblia está mandando deixar pai e mãe? Porque Deus é maravilhoso. Porque Ele se antecipa a tudo. Porque Ele sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe que quando um casal se casa, se estiver morando debaixo do teto de pai e de mãe, se for, exemplo, eu me casei com um pastor, eu vou morar na casa dos pais dele. Os pais dele vão puxar a sardinha mais para quem? Para ele. Se for comigo, meus pais vão puxar a sardinha mais para quem? Para mim. E isso vai dar o quê? Confusão. Amém. Não tem outro ditado que dizem, isso não vai existir. Se existe, vai acabar. Mas tem um ditado que diz assim: briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Vamos tirar essa palavra briga, né? Que crente não briga. Crente tem desavenças, desajustes de opiniões, amém? É para a gente evoluir para isso. Mas, se houver, quem é que vai estar lá vendo e vai tomar as dores? É o pai e a mãe. Por isso que o Senhor diz: ei, vai casar, quer deixar de ser solteiro? Então, primeiro precisa ver as condições para isso. E aí a Bíblia diz: deixa a casa do pai e da mãe e se une à mulher. Então, há uma fórmula. Você sai de casa e se une a ela. Unidade é um só. A partir daquele momento será um só corpo, uma só carne, uma só visão. Essa é a mentalidade do Senhor. Mas como 2 pessoas geradas em 2 ambientes diferentes, sendo criada por 2 famílias diferentes, participando de cultura diferente, de tradições diferentes, como se unir, deixar o pai e mãe, deixa pai e mãe se unir e se tornar uma só carne, debaixo de uma aliança divina. Amém? Então, o casamento
ele precisa estar debaixo de uma aliança divina. Por isso que casamento não é só um contrato, gente. Casamento é uma aliança. Quem é que vai mudar quem? Ninguém. Eu não consigo mudar meu esposo. Meu esposo não consegue me mudar. Mas a palavra me muda. Se eu abro meu coração e rasgo meu coração para estar debaixo de uma exposição à palavra, ela me muda. E por eu mudar, o meu cônjuge vai ver em mim. E isso vai fazer com que ele também mude. Amém? E aí a Bíblia diz assim, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aí a palavra do Senhor fala também em Efésios. Olha que legal. Lá nessa parte de Gênesis, a gente associa o quê? Ao Velho Testamento. Antes de Jesus, na época da lei. Mas olha como Deus é tão maravilhoso. Deus de princípios imutáveis. Deus achou tão lindo esse relacionamento do homem e da mulher, que mesmo saindo da dispensação do Velho Testamento, que não tinha Jesus, partindo para um novo, uma nova aliança com Cristo, permaneceu os princípios. E olha o que diz lá em Efésios 5, 31, 33. E porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E ainda diz, não obstante vós, cada um per si também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Gente, vocês acham que se isso não fosse tão importante para o Senhor, deixar o pai, deixar a mãe, se unir e se tornar um só, com uma só visão, com um só propósito, os dois pensando, conversando, dialogando, alinhando. Vocês acham que se isso não fosse tão importante para o Senhor, Ele haveria de repetir? Então, isso é um princípio importantíssimo. Diz que em time que se está ganhando não se mexe. E Deus viu que aquele relacionamento, aquela forma de adoração, a família para com Ele era bom e não devia mudar. Amém? Então, quando nós nos casamos, nós precisamos entender que naquele momento a opinião de papai e a opinião de mamãe, você pode ouvir e respeitar, porque você não vai deixar de honrar seu pai e sua mãe. Mas ela não será determinante na posição do que você vai viver no seu casamento. Você precisa parar agora para ouvir a sua esposa e a esposa precisa parar para ouvir o marido. Infelizmente, existem casais que quando se casam, dizem assim, olha, ele trabalhava, ela também trabalhava, e aí se casou. O que é que a palavra diz? União, uma só carne. Diante disso, existe o seu salário e o meu salário? Não. Existe o nosso salário. Mas sabia que tem casamentos que, infelizmente, a união só se dá no ato sexual em uma cama? Porque, olha, os meus negócios e os seus negócios. Olha, o meu salário e o seu salário. As minhas dívidas e as suas dívidas. Gente, isso não existe. Quando o Senhor diz, se una e se torne um, é em tudo. É na área financeira, nos projetos, nas decisões. Porque existem muitos casais que brigam, porque existem muitos dinheiros de família que não rende, porque não se conversa, porque não se dialoga, porque não se projeta. Um vai na rua e compra aquilo porque acha que poderia comprar. A outra vai na rua e compra outra coisa e faz dívida porque acha que poderia comprar. Onde chegou o dia de receber o dinheiro, senta os dois. É isso que a gente faz lá em casa.
O dinheiro bateu na conta, a primeira coisa que eu faço é dízimo e oferta. Depois eu boto no papel, porque a gente já tem anotado tudo que a gente tem que pagar no mês. Aluguel, energia, água, gasolina, mercadinho, escola, academia, tudo isso. Sobrou daquele dinheiro, o que é que a gente faz com isso? Vai investir? Vai comprar alguma coisa? Vai colocar na poupança? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? União, um só propósito. Aí sim as coisas andam. Aí sim o casal prospera. Então, quando o Senhor colocou, deixar, unir, ser uma só carne, é o padrão dele. É o padrão que dá certo. Amém? E se nós formos bem sabidos, a gente faz isso também. Porque o Senhor diz em sua palavra que Ele tem planos de paz e não tem planos de mal. Glória a Deus. Entendido? Vamos agora passar. E o que é casamento? Gente, isso é tão legal. Olhe o que a lei, a nossa lei, diga a minha lei. É a minha lei, porque é a lei que nós somos regidos, é a nossa lei, é a Constituição brasileira. Olha o que a Constituição brasileira, no Código Civil, do artigo 1511, diz assim, ó. Primeiro eu vou ler lá. Casamento, qual é o significado? É uma instituição e não somente um contrato. É união permanente entre quem? Um homem e uma mulher. A Constituição brasileira define casamento. Vamos ver essa definição? O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres do cônjuge. Gente, isso é a Constituição. Não é a Bíblia, é a Constituição. Amém? Olha o que ele diz, que coisa linda. O casamento se realiza no momento em que um homem e uma mulher manifestam, diga, perante o juiz. Querido, o casamento tem que ter juiz. União estável tem juiz? Não, você faz nenhum cartório. Você senta lá, assina e acabou. Casamento, não. Casamento tem que ter um juiz. Por quê? Porque ele é uma autoridade. E o que é que a Bíblia fala sobre as autoridades em Romanos? Que elas são constituídas por Deus. Amém? Então, Deus, naquele momento que o juiz está realizando um casamento civil, há uma unção, porque foi delegado pelo Senhor, porque o homem colocou ele lá, ele entrou lá mediante um processo seletivo, se tornou apto a juiz, porque passou por tudo, e naquele momento, naquele cargo, ele exerce a figura delegada pelo Senhor para te abençoar. Então, casamento tem que ter juiz. E aí fala o seguinte, ali, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal. Nesse momento, no momento em que um homem e uma mulher manifesta o quê? O que é que precisa haver manifesto entre o homem e a mulher? A vontade de estabelecer vínculo conjugal. E o juiz os declara casados. Tem que haver uma vontade mútua daquela união. Não pode ser algo forçado. Casamento não tem que ser porque você quebrou leis naturais e agora vamos consertar. Não existe isso. Casamento não tem que ser um casamento arranjado, porque ele pode me dar o dinheiro que eu preciso para me vestir, para poder me tranquilizar, para poder estar bem perante uma sociedade. Casamento não é isso. Casamento é justamente a vontade dos dois estabelecer um vínculo conjugal. Casamento não é algo só para sexo. Amém? Essa não é a vontade de Deus e nem é o que a lei dos homens fala. Vínculo conjugal, cônjuge. Essa palavra declara que há vontade de dois em se unir com direitos e deveres em todos os âmbitos. Aleluia. E aí ainda diz assim, ó, a palavra de Deus estabelece o casamento como a forma aprovada por Deus de um homem e uma mulher se unirem na vida.
O casamento é mais do que o contrato civil, mais do que um arranjo social. É uma aliança entre um homem e uma mulher consumada através do sexo e testemunhada e respeitada por Deus, pela igreja, pelas autoridades legais. Foi planejado para ser definitivo. Então, portanto, o casamento ela é o quê? Uma instituição divina. Queridos, casamento é algo tão maravilhoso. É algo que o Senhor vem e encontra legalidade para poder agir. De tal forma que o diabo sabe tanto disso, que ele se levanta hoje para dizer assim, para que casar? Olhe como as coisas se tornaram absurdas. A pessoa se une, a pessoa constitui família, a pessoa tem filhos, a pessoa sai de casa, a pessoa vive uma vida de casado, mas fale em assumir algo legal, uma aliança. Não, para quê? Não precisa não. Como não? Se você já tem toda uma vida de casamento. Por que o medo de ir perante um juiz e legalmente falando assumir uma aliança com o seu marido futuro e a sua esposa? Por quê? Quem colocou isso? Como é que eu vivo uma vida com ele, de casado, e tenho um receio gigante de ir até o fórum, de dar entrada naquele casamento para poder legalizar uma situação? Quem meteu isso na mente do homem? O diabo. Por quê? Porque Deus, ele age pelo meio legal. E qual foi o meio legal que nós obtivemos? Qual foi o meio legal que a nossa lei colocou? Casamento civil perante um juiz. Aí muitas vezes a pessoa está lá com união estável durante anos, querendo que aquilo se torne bom. Querendo que aquele momento se torne bom, querendo que dê certo, mas é briga após briga. E diz, Senhor, eu tenho orado tanto, Senhor, eu tenho colocado tanto diante do Senhor, porque eu não tenho visto as coisas acontecerem? Porque Deus precisa de um meio legal para agir. Vocês lembram quando Jesus estava prestes a ser morto e morte de cruz, que ele chegou e disse, Pai, afasta de mim este cálice. Sabia que muitos pensam que ele estava com medo da morte de cruz? Queridos, não era medo da morte de cruz, não, porque ele já sabia o que ia acontecer. Quando Pedro chegou para ele e disse que ele morreria no lugar dele, ele diz o quê? Arreda-te de mim, Satanás. Porque era Jesus que tinha que morrer. Então Jesus não estava com medo da morte de cruz, das chicotadas, do que ele ia passar, não. Sabe o que ele temeu? Ele temeu a ausência de Deus. Porque naquele momento ele iria se fazer pecado pela humanidade. E porque ele iria se fazer pecado pela humanidade, o Senhor tinha que se afastar dele. Ele nunca tinha provado da ausência de Deus. Onde há pecado, o Senhor não está. Não tem jeito. Ele é fiel, não é a mim, é a você. Ele é fiel à palavra. Se você estiver debaixo dessa palavra, consequentemente você vai ver a fidelidade do Senhor na sua vida. Consequentemente você vai ver a fidelidade do Senhor nas suas finanças. Consequentemente você vai ver a fidelidade do Senhor no seu relacionamento. Mas se você sai debaixo dessa palavra, você não vai poder ver a presença do Senhor em operação. Se o próprio Cristo experimentou dessa ausência, porque ele ali era pecado, e ele precisou ir ao inferno e ficar 3 dias e depois ser ressuscitado, que dirá a gente se tiver em pecado? Não existe isso. Mas Pai, o Senhor me entende? Não, você precisa decidir em seu coração. Você precisa se posicionar em seu coração. E eu queria ler algo para vocês. E aí a Bíblia diz assim.
Outro nome que se dá para a imoralidade sexual é fornicação. A imoralidade sexual é pecado. Algumas formas de imoralidade sexual são adultério, cobiçar alguém, isso inclui pornografia. Eu ainda não estou lendo Bíblia, viu, gente? Eu estou lendo aqui pesquisa Google do significado de imoralidade sexual. Prostituição, violentar, sexo antes ou fora do casamento. Homossexualismo, incesto, bestialidade. Aí agora eu quero ler com vocês o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não tem aí, eu fiz uma pesquisazinha aqui para poder trazer isso para essa aula. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Aqui. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos levantastes, mas fostes santificado, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo do Senhor. Existem outras versões bíblicas que dizem assim, nem impuros, aí outros dizem, nem fornicadores, nem idólatras, nem quem pratica imoralidade sexual. Isso é algo tão sério para o Senhor, tão sério, que não é à toa que Satanás quer tornar tão normal. Porque ele sabe que a Bíblia diz que quem fornicar, e fornicação foi o que eu li para você, é tudo que é imoralidade sexual. E o que é imoralidade sexual? É tudo que é praticado fora do casamento. Essa pessoa, ela herdará o inferno e não o reino dos céus. Amém? Então, por isso que o inimigo não cessa de colocar nas mídias, de espalhar essa mensagem que vem do inferno. Casar para quê? Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus é fiel à palavra dele. Você pode estar servindo em outra igreja, nessa não, em outra igreja. Você pode estar há 12 anos em união estável sem se casar. A Bíblia diz, você pode ser a melhor professora naquela igreja de criança, o melhor diácono e a diaconisa. A minha Bíblia diz que os imorais não herdarão o reino dos céus, que os fornicadores não herdarão o reino dos céus, que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Gente, isso é pano para manga, para tanta coisa. A gente poderia fazer um seminário só com isso. Mas eu tenho só 50 minutos para falar para você. Então, eu não tenho como me aprofundar e pegar todos os versículos e linkar. Mas eu posso gerar uma sede para vocês buscarem e ver o que eu estou ministrando aqui é a palavra. Eu estou incentivando você a legalizar o seu relacionamento para que ele seja reconhecido nas regiões celestiais e para que você possa também ter acesso ao banco de informações, ao banco de bênçãos que o Senhor tem para a sua família. Amém? Então, nessa noite, você tem que sair daqui assim: eu vou me casar, eu vou legalizar a minha união, eu quero a bênção do meu Pai em todos os sentidos, eu não quero ficar fora de nada. Pai, dai-me estratégias, fala o coração da minha companheira, fala o coração do meu companheiro, para que assim nós possamos juntos
vê a tua mão em todas as partes, em tudo aquilo que permeia o nosso relacionamento. Aí você vai ver os seus filhos mudarem, aí você vai ver o seu relacionamento com ele mudar, aí você vai ver suas finanças dar um boom. Por quê? Porque Deus encontrou legalidade para agir. Qual é a diferença de Jesus e dos espíritos imundos? Porque Jesus, ele precisou nascer de uma vagina de uma mulher. Porque senão ele era ilegal, como os espíritos são ilegais nesse mundo. Então Deus, ele age por meio de legalidade. Como é que um ser humano nasce? Através da vagina de uma mulher. Como é que Jesus poderia vir como um homem? Através da vagina de uma mulher. Ele foi gerado por Deus. Ele não foi gerado numa relação sexual, mas ele veio através da vagina de uma mulher. E a Bíblia fala sobre isso. Para se tornar legal. Amém? Então, queridos, a melhor coisa que há é nós tornarmos aquilo que o Senhor nos deu como um presente. Como não querer se unir da maneira mais linda, sair de um contrato, vir para uma aliança, e uma aliança de sangue, porque o casamento, quando é legalizado, até diante da lei, se a gente for ler outros versículos, me ajude, artigos, a gente vai ver que o casamento, para se consumar, ele precisa ter relação sexual. E o que é relação sexual? É aliança de sangue. O que foi que Jesus fez quando ele verteu o sangue dele? Uma aliança de sangue. Amém? Quando o homem está tendo uma relação sexual com a mulher, ali vasos são rompidos na vagina da mulher. Porque algumas sangram, outras não sangram a ponto de ver, mas os microvasos são rompidos. Porque naquele momento é algo destinado pelo Senhor, algo natural, se transformando em algo espiritual. É uma aliança que você está fazendo. É mais uma prova que casamento, na versão da palavra de Deus, é uma aliança. Então, quando você não é casado e tem relação sexual, você está fazendo alianças de sangue. Mas com quem? Com Deus? Não. É dura essa palavra, mas a gente precisa ouvir. Amém? Naquele momento, a aliança que você está fazendo, a bênção que você está pensando ter, você não está tendo. Você está em imoralidade sexual. E para quem é casado, que tem sexo fora do casamento, também está. Adultério, pornografia, está dentro também. Amém? Então, queridos, em nome de Jesus, vamos nos tornar sapientes. Vamos pedir sabedoria ao Senhor e decisão. Ah, mas são tantos anos. Sim, coloque diante do Senhor. Se você está aqui, Deus já começou a atuar. Se você está aqui, o Senhor já começou a agir através da sua vida. Se você está aqui, é porque Deus tem um plano e um propósito. Deixa o Senhor agir. Mas primeiro que isso se estabeleça em seu coração. Que essa verdade se estabeleça no seu coração. Para que você possa entender aquilo que o Senhor quer que você esteja inserido. Amém? E aí, a palavra do Senhor ainda continuando fala sobre as esposas e os maridos. Olha que é algo tão maravilhoso, né? Deus, quando Ele coloca palavras, Ele não joga a palavra ao vento, não é à toa. Por que Ele diz que a mulher tem que respeitar o homem? É porque é difícil mulher respeitar o homem. E por que Ele diz que o homem tem que amar a mulher? Assim como Ele amou e por ela, pela igreja, se entregou. Porque é difícil o homem amar a mulher ao ponto de demonstrar. Olha que lindo, o Senhor diz, ame sua mulher como Jesus amou e por ela entregou a vida. Então o amor requer atitudes. Não adianta você dizer que ama
e não tem atitudes. Não adianta você dizer que ama e você não trata bem. Não adianta você dizer que ama e você não prefere honra. Naquele mês só sobrou dinheiro para comprar um par de sapato. Aí o homem compra o seu e deixa a mulher sem. Isso não é amor diante da palavra do Senhor, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. O amor que um marido tem que ter perante a sua esposa é por ela se entregar. E por ela se entregar é um sacrifício. E qual é o sacrifício do dia a dia que um homem faz com uma mulher? É muitas vezes até deixar de ter aquilo para si, para fazer ela feliz. No casamento não existe farinha pouca, meu pirão primeiro. No casamento existe farinha pouca nesse momento, nesse estágio, mas não é para sempre. A minha esposa primeiro. Sabia que não é os filhos primeiro, mulher? Existem mulheres que quando faz uma comida lá, é tão interessante, aí tá lá, o marido ama aquele pedaço específico do frango. Mas o filhinho lá, que ela tanto ama, gosta também. Aí o que é que ela faz? Ela serve melhor a criança e bota o resto pro marido. Eita, errado. Isso não é respeito nem honra. Então você tem que fazer sim o prato do seu marido, se ele gosta. O meu esposo gosta que eu faça o prato dele. Às vezes ele faz, porque agora mais do que sempre, porque eu estou trabalhando e a gente tem dias que não almoça junto. Mas ele gosta que eu bote a comida dele. E eu gosto de botar a comida dele. E eu faço questão de colocar e de fazer da melhor forma. Se tiver um pedaço de carne, eu boto mais para ele do que para mim. Aí ele diz, não, Dani, agora boto para você. Aí fica aquela disputa boa. Não, tome esse, tome esse, tome esse. Mas não existe aquele negócio, é meu. Eu vou me servir melhor. Entende? Então, minha filha, ela entende isso. Ela entende que o pai tem que ser honrado. E que sim, até na hora da comida, sim, até na hora da comida. E aí, o homem, em contrapartida, quando vê, mulher, você agindo dessa maneira, com esse cuidado, com esse zelo, com esse respeito, para ele também é fácil se sacrificar por você. Então, é uma via dupla. Existem os dois lados. A mulher respeita e o homem ama. Como uma mulher não pode respeitar um homem que trata ela bem, um homem cavalheiro? É tão difícil hoje um homem abrir a porta para uma mulher do carro. É a coisa mais difícil, porque a mulher adquiriu uma independência financeira, a mulher hoje não está como antes, a mulher hoje paga algumas contas, mas a mulher, ela é romântica, a mulher gosta desse cuidado. É tão difícil hoje ver um homem pegar uma flor na rua. Às vezes não tem R$5, R$10 para comprar um botão de rosa, mas aí sai colhendo aqueles lugares que podem, né? Para não pegar de lugar que não pode. E lembra e diz, filha, eu me lembrei, trouxe para você. Ah, mas a minha mulher não gosta de flor, certo? Mas de repente ela gosta de um bombonzinho. De repente é aquela balazinha gostosa de maçã. De repente é aquela tortalete. De repente é aquela fatiazinha de um bolo. Não dá sempre, uma vez por ano, mas leva para também não engordar a mulher. De repente é uma batata doce, 1 quilo lá, um saco de batata doce. Aí meu sorriso vai daqui até aqui. Então, queridos, é você ver o que agrada. E aí naquele dia, você vai porque você ama, você demonstra. E porque você respeita, você tem atitudes. E aí fica aquele ciclo com aquela coisa gostosa, com aquela competição boa de quem mais faz pelo outro. E aí sim, Deus está nisso. Amém? Então não é à toa porque o Senhor falou, mulher, respeite. E não é à toa porque Ele falou, homem, ame. Deixa eu falar algo para vocês. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Meia hora? Pronto. Senhor, estenda esse tempo. Deixa eu falar algo para vocês. Que assim, a gente observa, a gente estuda. Eu não posso me aprofundar agora. Mas, por que será que existem muitos casamentos de fachada? A mulher casa, e casa mesmo. Casa no civil, faz uma festa bonita. Casa com um homem. E aí, diante da sociedade, ela casa com um homem. Ela constitui a família com um homem.
Mas muitas vezes ela também tem um relacionamento extraconjugal com uma mulher. Por que será? Diabo é diabo. Ele não é sábio mediante um dom, mas ele tem sabedoria mediante a experiência dele. Ele é um ser milenar. Ele sabe que a mulher é muito pelo que ouve. O homem é muito pelo que vê. Mas a mulher é muito auditiva. A mulher, ela, quando começa a ouvir, e a depender de quem esteja falando, da voz que esteja falando, da carência que ela tem desde a tenra infância dela, da ausência de uma paternidade, de uma maternidade. O diabo sabe como foi que aquilo se constituiu, aquele grande buraco na vida dela, no ser, na alma dela, aquela necessidade de ser amada por um ser. Mas aí existe a sociedade, aí existe os tabus, como falam. O que seria se ela assumisse? Mas diante da sociedade ela pode estar casada, mas quem afega, quem está ali é uma mulher. E por que uma mulher? Porque mulher é carinhosa. Porque mulher, na concepção que o diabo botou na cabeça dela, sabe tratar uma mulher. Porque aquela mulher que está sendo para ela um homem, também foi rejeitada e também sabe como homens são brutamontes. É isso que o diabo bota. Homem é grosseiro. Então, ela tem uma carência gigantesca e aí ela quer cobrir essa carência com outra mulher. Porque aquela mulher vai entender a alma feminina dela. E aí vai proporcionar para ela o que o homem não proporciona. O amor. A demonstração de amor. Aí o diabo coloca todas essas mentiras na cabeça de uma mulher. Porque lá no princípio, o que foi que o homem foi ordenado pelo Senhor a fazer? Ame. Ame e demonstre. Então não foi à toa. É porque naturalmente há uma dificuldade no homem de amar e demonstrar. Na mulher não. Mas o que foi que ele disse à mulher? Respeite. Então naturalmente existe uma dificuldade da mulher respeitar. Muitas vezes a mulher afronta, quer intimidar, quer falar mais alto. Quer ditar a ordem, quer dizer como é que funciona, quer dizer como é que tem que comer na mão dela certinho. Então Deus já sabia disso tudo. E o diabo também. Aí ele pega naquele homem, naquela mulher, que não tem o Senhor, mas que tem um vazio, ou que não permitiu que aquilo fosse preenchido pelo Senhor e fosse suprido. E aí essas carências mirabolantes na alma são preenchidas por prazeres mundanos. E aí entra o espírito de engano para enganar. Talvez vocês conheçam alguém que esteja numa situação assim. Amém? Tudo engano de Satanás. Mas se nós vivermos os princípios da palavra, amar e demonstrar, respeitar e demonstrar respeito, acabou. É a matemática do Senhor. Aí o casal é feliz. Amém, queridos? E aí entra a questão do que a Bíblia fala sobre submissão. Olá. Só para que fique alicerçado, 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Olha que interessante, marido, viver a vida comum do lar. O que é viver a vida comum do lar, gente? Maridos, não é ruim vocês por uns tempos ou por uns momentos lavar um prato, não vai cair a mão, não. Lavar um prato. Está lá, sua mulher lava, você enxuga. Sua mulher assa carne, você corta os temperos. Olha que coisa gostosa. Você varre, sua mulher passa pano. Amém? Essa é a vida também comum do lar.
Porque às vezes a mulher trabalha fora e a vida comum do lar tem que ser só dela também. E não é. Porque muitas vezes você vai querer uma mulher ativa sexualmente à noite e por ela ter trabalhado em 2 expedientes, em 2 lugares, ela não vai estar. Então, como você é bem esperto, e a Bíblia diz, porque a Bíblia fala, olha, viva a vida comum do lar. E Deus dando um toque. Ei, meu filho, ajuda ela, para que ela fique bem disponível para você. Ele ajude também. Está vendo que Papai do Céu sabe de tudo? Ele é muito sabido. Olha lá, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente com quem? Com ela, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eita, quando a gente está brigado, quando a gente não está bem, o marido com a mulher e a mulher com o marido, as orações são interrompidas? São interrompidas. Não adianta você estar no carabaxé lá, falando em línguas, e não estar bem com sua esposa e com sua esposa. Ei, não vai passar do teto. Não vai passar de um mero espetáculo. Vá se resolver primeiro. Vá pedir perdão e perdoar. Vá conversar para que vida possa brotar do seu interior. E com essa vida, você possa usufruir daquilo que você está colocando em oração diante de Deus. Amém? A Bíblia diz que se você ama, se você diz que ama a Deus, que você não vê, mas não ama o seu irmão que você vê, você está mentindo. Então, se você está lá, olha, orando, louvando em línguas, mas não está bem, ei, sua esposa é sua irmã em Cristo. Seu esposo é seu irmão em Cristo. E o pior é parte de você. É como se você estivesse dando um tiro no seu pé. Já imaginou você andando, se mutilando? A pessoa vai olhar e vai dizer o quê? Você está doente, você não está normal. Já viu pessoas que ficam tão nervosas, que começam a comer dedo, comer unha, machucar os lábios? Essas pessoas estão com algum tipo de quê? De toque, algum tipo de anormalidade. Porque não é normal você se machucar. Não é normal. É uma doença psiconeurológica, mas não está normal. É a mesma coisa quando o marido faz isso com a mulher e a mulher faz isso com o esposo. Vocês estão se machucando. Não é normal. Amém? E aí, a palavra do Senhor fala também sobre submissão. O que é submissão? Gente, a palavra sub, às vezes a gente entende assim, submissão. Nunca contestar. Submissão, bater continência e fazer tudo. Ei, não é isso não. Não é isso. Submissão na palavra do Senhor não é isso. Primeiro, etimologicamente, o significado da palavra submissão. Sub, abaixo. Missão, um comando. Amém? Um projeto. Você está abaixo de um comando, de um projeto. Quem tem uma missão, quer dizer que tem um projeto, que tem uma missão. Nós estamos de uma grande missão, levantar pessoas, levantar famílias. Deus é o Rei dos Reis, que ungiu o pastor para poder nos guiar na igreja Verbo da Vida. Nós, seja quinta, domingo de manhã, domingo de noite, nos submetemos aos ensinamentos, praticamos no nosso dia a dia e temos resultados de sucesso. Então, o que é que eu vejo com isso? Estar debaixo, estar submisso é um lugar de proteção. É um lugar onde lá a mamãe águia pega suas asas, estende e bota lá, ó, no conforto. Ei, mulher, está debaixo de uma missão. E mais, não é de qualquer jeito, não é como auxiliadora idônea. Sabe o que isso diz na palavra do Senhor? A auxiliadora idônea é o mesmo tipo de auxílio de Deus.
Não é qualquer auxílio, não. Deus não levantou qualquer tipo de mulher, não. Deus levantou mulheres ungidas com a capacidade de auxiliar o seu cônjuge como Deus auxiliaria. Então, queridas, a nossa função é muito importante. Porque nós estamos ali para dar uma sustentação. Nós estamos ali para dar um apoio. Nós estamos ali para dar uma orientação. Nós estamos ali para ouvir e também falar. Tudo de modo equilibrado. Mas, acima de tudo, estamos debaixo de uma proteção. Como é bom estar submissa. Porque diante do Senhor, o homem é o sacerdote do lar. E é através dele que tem que vir um mantimento, suprir a família. Queridas, estar debaixo de submissão é você dividir responsabilidades. Quantos nós conhecemos mulheres que hoje foram abandonadas pelo marido e está aí criando os seus filhos só? Ei, Deus sim traz um sustento, traz. Mas vamos lá, é o plano A de Deus? A dificuldade que aquela mulher vai encontrar é muito maior do que dividir com o seu companheiro. É uma dificuldade psicológica de encarar tudo só. Filho doente, levar no hospital, levar na escola, comida, estar com ele, porque muitas vezes a guarda não é compartilhada. Mas quando você está ali do lado do seu esposo, ei, dentro da sua alma, você está ali, você se sente protegida. Eu tenho um homem aqui ao meu lado. A figura dele representa muito. Amém? Só nisso daí já tem um aspecto positivo e maravilhoso. Então vamos parar de encarar a submissão como se fosse algo vindo de forma tirana. A mesma coisa são os homens. Você tem que ser submissa. Tem que fazer tudo que eu quero na hora que eu quero. Não. Um líder, ele precisa assumir as responsabilidades de um líder. Um cargo tem um bônus e tem um ônus. Você que está liderando lá, sendo sacerdote na sua casa, você não está lá como um general tirano, não. Porque, olha, ser general é bom. Teve um dia que eu ouvi falando, na brincadeira, né? Mas aí dizendo assim, quem trabalha na igreja de criança, trabalha com um general. Aí eu disse, rapaz, deixa eu pesquisar o que significa general. Né? Vamos ver porque a gente associa essa palavra a tanta coisa ruim, né? Aí eu botei assim, general, significado. Aí olha o que o Google demonstra para mim. Olha, diz assim. Está aqui. Vamos lá. Abre. Cadê? Poxa. Me ajude, amor. Aqui. General. Aqui. Aí eu li para todo mundo. Deixa eu ver se ser general é bom, se eu quero ser general mesmo. São os oficiais que pertencem aos escalões mais elevados das hierarquias das Forças Armadas da Terra e cujas graduações são imediatamente superior à de coronel. Eu disse, legal, mas aí tem mais significado. Aí vem aqui, tem outro aqui. General, patrão general, potentado, presidente general. Peraí, não é esse não. Tem um significado que é assim, deixa eu resumir para você. É aquele líder que dá comandos a uma missão para levantar um exército. Um general não é para ser tirano, não. Ele é para ser um líder responsável para dar comandos para levantar a família. Então, o general, ele tem a responsabilidade de levantar os filhos. De levantar a mulher, como na palavra, edificando, lavando, protegendo, suprindo. Amém?
Então, o general não é para ele olhar nessa posição, ou a mulher se olhar nessa posição, ou ele achar que submissão vem disso e se colocar numa posição de tirania. Não, é olhar com amor. Querido, se um general no mundo, se o significado de ser general no mundo é levantar um exército, e quando um exército está sob um comando de um general com um G maiúsculo, e aquele exército ganha batalhas, conquista territórios. Quando um sacerdote, um homem se levanta com sabedoria no seu lar, ele conquista territórios, ele conquista paz, ele conquista saúde, ele conquista amor, as finanças vão adiante, a família progride, os filhos estão bem, os filhos andam juntamente com ele nos caminhos do Senhor. Isso é ser um sacerdote. Eu disse, então quero ser um general, porque eu estou levantando um exército mesmo. Glória a Deus por isso. Amém. E aí, quando a gente entende os conceitos bíblicos e não os conceitos do mundo, é tão fácil. Porque a gente se olha com o olhar de Deus. E a gente desmistifica e tira, ressignifica as coisas e começa a olhar para o seu cônjuge de uma maneira diferente. Ei, eu preciso respeitar, eu preciso admirar. E eu começo a olhar para ela, eu preciso investir mais nela, ao invés de estar dizendo, você está feia, você está gorda, você está desajeitada, você não se veste bem. É pegar aquele dinheiro e dizer, minha filha, eu quero que esse mês você se dê um banho de loja. Vá lá, compra aquela roupa. Tome, vá lá, faça o seu cabelo. Quer ir no nutricionista para a gente começar juntos, a começar a caminhar e se alimentar bem? Vamos, eu vou junto. Ei, mulherada, vamos nos cuidar. Em nome de Jesus. Vamos nos cuidar. Porque às vezes parece que porque casou, e o casamento diante do Senhor é algo eterno, pronto, selou. Agora vai ter que me ter, seja gorda, magra, cheia de doença, cheia de tudo, porque casou e assinou e vai ser assim. Não. Quando você formou uma aliança, como era que você estava? Como foi que você conheceu? Então, continue se cuidando. Cuida do seu físico, cuida do seu bem-estar, cuida da sua alma. Lave-se na palavra. Se levante como uma mulher sábia, uma mulher de oração. Faça jus àquilo que o Senhor colocou você para ser. Uma auxiliadora. Auxiliadora ora. Como é que a gente lida com liderança? Orando, joelho no chão, orando, trazendo a existência. Vai mudar sim, Senhor, porque a tua palavra diz. Vai mudar sim, Senhor, os pensamentos deles são os teus. Começa a orar, começa a gerar, começa a declarar. E quem está solteiro, começa a declarar de agora. A Bíblia fala que os solteiros devem cuidar das coisas do Senhor. Os casados estão divididos. Porque tem marido, muitas vezes marido e filho e as coisas do Senhor. Mas os solteiros têm que se aprofundar nas coisas do Senhor. Tem culto na igreja, eu estou. Tem evangelismo, eu estou. Tem verbo em ação, eu vou. Tem no hospital, eu quero estar. E aí começa a colocar a sua mente em ativação. Começa a mergulhar nas coisas do Senhor. Começa a se santificar. Santificar o quê? Eu sei que nós somos santos. Quando aceitamos a Jesus, Ele nos faz santos. Mas temos que ter atos de santificação. Pensamentos de paz. Pensamentos no Senhor. E aí, aquele tempo que estava destinando à masturbação. Cessa. Por quê? Porque você está ligado nas coisas de Deus. É ler a Bíblia, ouvir ministrações, cânticos, estar nos cultos, ler livros, ajudar pessoas. Eu quero ver. Vi desejo e vi vontade e não ser, em nome de Jesus, totalmente resvalida e sanada. A mesma coisa quem está casado.
Porque a Bíblia fala que o adultério no Novo Testamento começa no seu pensar. Não é você estar numa cama praticando uma relação sexual. É apenas em você pensar, em descer o seu coração. E você se imaginar com aquele homem ou com aquela mulher. Já é adultério. E como é que os solteiros vivem diante do Senhor? Exatamente desse jeito, mergulhando, imergindo nas coisas que vêm do alto. Aí sim, vai parar de pensar besteira, vai parar de falar besteira, vai parar de andar com pessoas que só fazem besteiras e vai começar a ter atitudes daquilo que o Senhor te constituiu: santo, justo, separado, sal e luz. Amém? A mesma coisa quem está casado. Eu preciso estar nesse grupo de trabalho, mas é um grupo de trabalho que só tem pornografia. Olhou, bateu o olho, entrou. Homem, pelo que vê. Está lá, naquele dia, um colega seu postou algo, um vídeo terrível. Aí está lá. E o vídeo já começa com aquele bumbum bem grande ali na tela. Aí o diabo fica, clique, clique, o que é que tem? É rapidinho, o que é que tem? E aí daqui a pouco vai entrando, quando você se vê, está viciado em pornografia. Aí começa a se acordar de madrugada, deixar a mulher na cama à noite para estar no computador, ou no seu celular, ou no tablet, vendo o que não deve. A mesma coisa são as mulheres. Não está lá debaixo se consagrando, começa a só ver artigos de bobagens no Instagram, no Facebook. Começa a ver também homem de qualquer jeito, porque não é só homem não, viu? Mulher também. Vai ver que o seu marido não está tão sarado, aí começa lá, uma colega envia uma coisa, outra colega envia outra. Ei, diga, eu não quero isso não manda isso mais para mim não. Que eu sou uma mulher de Deus, a partir de hoje, você tem que dizer isso mesmo. A mesma coisa os solteiros. Eu não tenho que estar vendo isso não. Queridos, meus colegas no trabalho, eu tenho quase 1 ano que eu estou trabalhando na Polícia Civil, e eu já vejo hoje, deixa eu te falar, não é um ambiente dos melhores não. Pode ter certeza. Mas eu vejo hoje eles se privando de dizer coisas, porque eu estou presente. O que é isso? É Daniele? Não é a presença do Senhor em mim. São os meus atos, são minhas atitudes, é a maneira que eu reajo às coisas que acontecem no dia a dia. Isso vai dizer de quem eu sou. Isso vai dizer o reino que eu faço parte. Se tem uma coisa e o meu marido não pode estar, eu também não posso. Esse negócio de ter festinha de final de ano e não poder levar o seu esposo, sua esposa, não é lugar para você ir, não. O lugar que você tem que estar é um lugar que sua família pode estar. Se sua família não pode estar, você não tem que estar. E se você é solteiro e não tem família para levar e tiver essas coisas, se for um lugar de bebedice, de cachaçada, você sabe que só vai rolar pornografia, papo de mulher ou de homem, não tem outro. Quem pegou quem ficou com mais, quem fez o quê, como fez, não tem outras conversas. E como é que a gente faz para se desligar disso? Com atitudes. Não tem outra. E muitas vezes vamos sim decepcionar homens, mas a Bíblia diz que é melhor eu satisfazer o coração do Senhor do que satisfazer o coração de homens, mas o Senhor me reprovar. É melhor estar bem na fita com Deus, porque Ele me promove e me abençoa, do que eu querer estar bem na fita com um chefe, com uma chefe, e não estar com o Senhor. A minha chefe sabe que eu não minto, acabou-se. Meus colegas sabem que eu não minto, acabou, pronto. E a primeira oportunidade que tiveram, viram isso. E depois disso, nunca mais me pediu nada. Não minto, ponto final. Me ache cafona, me ache o que for, mas eu preciso ter uma posição. Agora, pode ter certeza de uma coisa? São essas pessoas que quando precisam contar, vai saber, aquela dali eu posso confiar. Porque se ela diz que é. E se ela diz que não é, não é. Então, se posicione no seu trabalho como homem e como mulher de Deus. Respeite com quem você está trabalhando.
Pare de olhar, pare de dar risinhos ambíguos. E eu estou sendo agora inclinada para falar isso para vocês. Mulheres, se dê um respeito. Não permita tirar nenhum tipo de brincadeira ambígua. Homens, se dê um respeito também. Não dê ousadia, nem tire ousadia a brincadeiras que vão colocar você em uma posição e pode ter certeza de escárnio. Porque na primeira oportunidade vai dizer, aquela ali cristã não é não. Ela diz que é, ele diz que é, mas ele não é. Se posicione. É fácil não. Nós temos que nos policiar todos os dias. Cada um sabe suas fraquezas. Mas a Bíblia diz que na sua fraqueza ele lhe faz forte. Então acabou. Amém. Glória a Deus por isso. Então é muito bom estarmos debaixo de submissão. Porque submissão, à luz da palavra de Deus, é algo maravilhoso. Então, a submissão não é posição de inferioridade. Submissão não é concordar com todas as coisas. Quantas vezes eu não concordo com ele em algo? Mas o que é que eu digo? Meu filho, eu não estou nesse momento vislumbrando da maneira que você está. Mas se você está sendo guiado pelo Espírito, então amém. Vai ter fruto. Entende? E naquele momento você entende que não está havendo uma lucidez, mas que aquilo que ele está fazendo está na palavra. Existem coisas que o marido diz, você é submissa e tem que fazer, mas não está na palavra. E eu vou te dizer, essa igreja ministra que sexo anal não é de Deus. A Bíblia fala que não herdarão o reino dos céus, além dos fornicadores, além daqueles que agem com imoralidade sexual, além dos efeminados, também os sodomitas. E sodomitas, sim, era um povo, sim, que fazia orgias e prática de sexo anal. E Deus faz uma diferença muito grande de efeminado e sodomitas. Porque efeminados são homossexuais. E homossexuais têm prática de sexo anal. Mas por que ele bota sodomitas? Porque uma relação de um homem e de uma mulher não é uma relação de efeminado. Mas pode haver sexo anal. E sexo anal, à luz da palavra, não vem de Deus. Então, se um homem diz, você é submisso, o seu corpo é meu, vamos fazer, porque senão eu vou procurar outra, isso não é submissão. Você tem que ser submissa aos princípios da palavra. Aquilo que fere a palavra de Deus, não entra o princípio de submissão. Amém? Porque o Senhor não está nisso. Glória a Deus. Aleluia. E aí, lidando com o cônjuge incrédulo. Gente, como é que a gente vai lidar com o cônjuge incrédulo? A mulher ou o homem que ainda não tem o Senhor Jesus? Diga comigo, meus atos. É muito mais do que a sua palavra. Pare de tanto blá, blá, blá. Pare de querer convencer. Haja. Viva os princípios, mulher. Seja uma mulher sábia. Santifique o seu lar. Demonstre o respeito. Demonstre a honra. Sua atitude diária é que vai fazer com que ele ou ela enxergue que algo em você mudou de tal forma que ele quer descobrir o que é isso, ou ela quer descobrir o que é isso. Você coloca diante do Senhor. Cônjuge é cônjuge, viu? Não é união estável, não, viu? Cônjuge é casamento no civil. Aí você se casou, não tinha Jesus, ele não tinha Jesus. E agora você tem Jesus e ele não tem Jesus. Aí sim, você vai colocar diante de Deus em oração. Mas união estável não é casamento. Então não existe aliança, não existe autoridade sobre sua vida. Deus não vê ali casamento. Então não tem o que fazer. É uma decisão. Ou vai, ou vai. Ou decide e muda os dois, ou um vai ter que ser mudado. Aí vai ter que decidir entre a palavra, agradar a Deus ou ao homem.
É assim. Eu não posso ministrar outra coisa. Eu não posso dizer o que eu penso, o que eu acho. É assim. Amém? Coisas maiores, você tem um pastor aqui para se aconselhar. E aí, ou comigo, né? De repente, algo que queira marcar para se aconselhar. Aqui não dá para a gente entrar em todos os pormenores. Eu tenho que elucidar os princípios basilares. Amém? Então, queridas, cônjuge incrédulo é isso. É a sua oração, é você se colocar de joelho, ou ele também. Homem ora, viu? Sacerdote ora, não só paga a conta, não. Sacerdote ora, sacerdote protege. Sacerdote é diante da visão do Senhor, é um homem mesmo. Amém? Que cuida. Então se posicione, pare de ser um banana dentro de casa. Se posiciona. Para de ser um homem bobão, achando que a pessoa tem que decidir tudo, a mulher tem que saber de tudo, tem que decidir tudo. Não, toma seu lugar de macho, alfa, de homem. Pega as rédeas desse negócio aí. Mulher gosta de ver homem na posição de homem, porque ela gosta de se sentir protegida por um homem. Não estou dizendo para você gritar, falar alto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando para você tomar uma posição de homem, de pai, se tiver filho. De dar comandos, de entrar em acordo com ela, de estar em acordo com ela nas suas atitudes. Amém? E quem é solteira aí só vai pegando, porque se for mulher, para ser uma mulher sábia, escolha, espere, aguarde, aprenda a ouvir a palavra. Pare de tanto correr para um lado, correr para o outro. Deixa, a Bíblia diz que as bênçãos vêm até a gente. Se deixe ser achada por um homem de Deus. E vocês, meninos solteiros, vai viver na presença do Senhor, para que a princesa, a esposa, não tem que estar testando, provando, vamos ver se dá, vamos ver o que é. Não, espera, aguarda. A coisa mais linda, e não é cafona, não. É lindo, é de Deus, é a virgindade de um homem e de uma mulher. Queridos, quando um relacionamento entre um homem e uma mulher sai dos princípios, e o homem e a mulher experimentam o sexo antes, existem consequências depois. Não tem jeito. Existem consequências drásticas depois, não tem jeito. Amém? Então, é de Deus esperar. E aí, amar os filhos faz parte, né? Quem tem filho aqui, levante a mão. Amém. Querido, nossos filhos são nossos filhos, não são nossos ídolos. A gente precisa parar com isso. Nosso ídolo, nosso Deus, nosso Pai, nosso tudo é Jesus. Nosso marido é nosso companheiro, companheiro lá das lutas, das batalhas, das vitórias. Mas o filho, quando chega num casamento, a Bíblia diz que os filhos são bênção e a herança do Senhor. Amém? Não torne o seu filho ou a sua filha um Isaque. Porque quando o Senhor chegou para Abraão já idoso, Sara já idosa, havia uma promessa, que ele seria pai de nações. E aí, com quase 100 anos, nasceu lá Isaque. Imagine o quão precioso aquele menino se tornou para aquele casal. Ao ponto de o Senhor colocar à prova realmente a fé, o amor e a entrega de Abraão. E Abraão provou, e glória a Deus veio também em contrapartida. A fidelidade de Abraão, Deus supriu, porque o nosso Deus, ele é sempre assim, ele não diminui, ele só adiciona. Mas entenda uma coisa, filhos não podem tomar o lugar de Deus. Filhos não podem gerir sua relação com o seu marido. Filhos não podem ditar as ordens em casa. E até quando ele não pode ditar as ordens? Até 18 anos? Quando fizer 18 anos já pode dizer o que quer e o que não quer? Não. Até você sustentar.
até ele estar debaixo do seu teto, até comer do que você come, até vestir do que você coloca. E se ele já estiver em casa trabalhando e contribuir, ainda assim está debaixo da sua autoridade. Tem que andar de acordo com as leis e princípios que regem a sua casa. Quando é que muda? Quando ele casa e está na casa dele. Tem muito pai mole e muita mãe mole. E eu não estou falando aqui que dureza é grito, não. Dureza não é grito. Dureza não é pancadaria, dureza não é madeira, dureza não é isso, dureza é amor. O amor mais duro que existe é quando a gente disciplina um filho. Mas ainda é amor. Às vezes eu vejo, e hoje vejo muito. Hoje eu tive um caso, na minha frente, de uma criança que foi cuidada e é filho, porque quem pare é pai, mas quem cuida é mais pai ainda. Pai não é aquele que para e bota no mundo. Pai e mãe é aquele que cuida. Amém? Que dá o amor, que dá carinho, que dá sustento. E aí eu estive hoje. Ele já é adolescente. E hoje, conversando hoje com uma criança que foi cuidada desde os 4 anos. Mas hoje, até faca puxou, chute, soco, murro na pessoa que cuidou. Ei! Se diante da lei dos homens isso é crime e é mal visto, e da cadeia, que dirá aos olhos do Senhor? Tamanha desonra com uma tia que cuidou como um filho, porque a mãe nunca quis. Então, os seus filhos estão na sua casa e você recebeu uma missão de Deus. Instruí-los no caminho em que ele deve andar. É você junto com ele, mostrando como deve ser feito. A maneira que você se veste é a maneira que ele vai se vestir. A maneira que você fala é como ele vai falar. A maneira que você trata as pessoas é como ele vai tratar. A maneira que você dirige no trânsito quando algo ruim acontece. E a maneira que você age é como ele vai agir. A maneira como você trata a sua esposa é como ele vai tratar a mãe. A maneira como você trata a sua esposa é como ele vai tratar o pai. Então, a nossa missão é bem gigante. Para fazer com que eles sejam criados e se apaixonem por Jesus. Porque filho de crente não é crente. Filho de crente é filho. Entende? Esse ditado de que filho de peixe, peixinho é, não existe não. Ah, porque nasceu na igreja, se batizou, se criou e agora se desviou. Por quê? Porque o pai e a mãe não foi pai e mãe conforme a luz da palavra de Deus. E ser pai e mãe conforme a luz da palavra de Deus é amar, é ensinar, é educar, é inculcar na cabeça da criança em todos os seus atos. Como é que eu posso inculcar na cabeça da minha criança a palavra? Com todos os meus atos. Quando eu deito, o que é que eu faço? Eu vou deitar assistindo um filme qualquer ou depois de assistir esse filme, antes de deitar, eu vou entregar tudo ao Senhor e vou ler a palavra com essa criança. Se ela dormir com aquele vídeo que ela viu, o que é que vai ficar na cabeça dela? O vídeo que ela viu? Ou se você em seguida começar a ler, vamos lá, agora a gente vai dormir, vamos aqui, vamos orar, vamos ler essa palavra. Com o que é que ela vai dormir? Com a palavra. Ela se acorda como? Como você se acorda, querendo assistir uma coisa porque você já vai para um WhatsApp, Instagram e Facebook. Afinal de contas, o seu trabalho precisa disso. Afinal de contas, você precisa disso. Ou você se acorda ensinando ela a agradecer e render graças ao Senhor pelo dia. A consagrar, a orar. Como é que você come na mesa? Você simplesmente senta lá e começa a atacar tudo? Ou você ensina ela a gratidão e o princípio de ser grata pelo alimento que tem? Como é que você se porta quando você está atrasado em um compromisso? Você começa a ficar nervoso, ansioso, quebrando tudo, falando alto? Ou você ali naquele momento diz, vamos fazer isso, nós precisamos sair, mas se mantém? Isso é inculcar dia e noite nos nossos filhos. Amém? E para isso, querido, não é assim não, é faça isso aí, viu? Vá lá fazer, não, é você dizer junto, vamos fazer, vamos ler, vamos orar, vamos pagar. Sabia que a gente ensina a Sofia até nas finanças dela?
Sofia é ensinada até como gerir as finanças. Sofia ganha coisas mediante trabalhos que ela faz, como ajuda uma coisa em casa, joga um lixo, estuda, faz. Tem lá a tabelinha que ela regra e cada coisa tem o valorzinho lá que ela ganha. Ontem ela lavou a área com a amiguinha. A primeira coisa que eu cheguei, mamãe, lavei a área todinha, me deu um dinheirinho. E aí, queridos, eu ensino a ela que existem coisas, por exemplo, ela obedeceu, eu vou pagar por isso? Não. Ela tem que obedecer, é um princípio que nasce no coração. Então, ela não recebe porque foi obediente, mas ela entende na cabecinha dela que se tem uma pessoa na minha casa que recebe uma diária para fazer um serviço geral, e ela vai lá e ajuda, e o dinheirinho dela vem disso, porque ela ganha dinheiro disso, então ela também vai lá. E o que é que eu estou fazendo? Estimulando, e lavou tão bem. Me fez feliz, fiquei feliz. E no dia que eu não tiver, ela lava do mesmo jeito, porque ela se alegra em fazer. Amém? Então a gente começa a ensinar. E aí, quando ela recebe, ela dizima, oferta, porque ela vê a gente fazer isso. Ela vê a gente fazer isso. Então, queridos, filhos, quer ter filho obediente? Quer ter filho saudável? Quer saber onde o seu filho vai estar? Mesmo você não estando junto, ou como ele vai se portar? Ensina o teu filho o caminho que deve andar com ele. Amém? Aleluia. E aí, estamos finalizando. Né? Ensinar o caminho, falei, são versículos, Provérbios 22:6, educa a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará. Amém. Os procedimentos de um solteiro, eu falei um pouquinho, e aí eu só queria ler Romanos 12:1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No que você está meditando? Isso é para solteiro, mas é para casado também. No que você está meditando, solteiro? Seu tempo é com o quê? Jogando? É só brincando? É falando bobagem? É vendo redes sociais o tempo todo e vendo o que não deve? Ou você está transformando a sua mente? Como é que a gente transforma a nossa mente? Eu transformo a minha mente se algo que eu estou vendo ou ouvindo tiver luz. Me edificar. Fazer com que realmente eu saia de um processo de estagnação e degradação e vá para um processo de crescimento espiritual. Então, para isso, eu preciso entender com quem eu ando, o que eu falo, o que eu vejo, a figurinha que eu troco. Tudo isso. Porque a palavra do Senhor me ensina que eu tenho que manter o meu corpo em sacrifício vivo e santo. Então, deixa eu dar um conselho aí para quem é solteiro, meninos, tá bom? E às vezes até casado, né? Que infelizmente às vezes apela para isso. O ato de você se masturbar vai fazer com que se torne um vício. E esse vício vai trazer algo. Ejaculação precoce. Quem se masturba muito, quando vier a casar em sua relação sexual, não vai ter como fazer com que a mulher atinja o ápice, porque o tempo da mulher é muito diferente do tempo do homem. E aí vai criar um grande problema. É aquele famoso coelhinho, que a gente, né, que o pessoal brinca, é o coelhinho. Tique, 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 pronto. E aí começa realmente a haver algo muito ruim no casamento. Porque se casamento, pelas leis, se consuma com um ato sexual, então, para Deus, o sexo no casamento é muito importante. Amém, mulher casada? Amém, homem casado? Para Deus, o ato sexual é muito importante. Naquele momento, você está protegendo o seu casamento. Naquele momento você está assim, suprindo o seu marido e suprindo a sua mulher e fazendo com que os olhos dele sejam só para você e o dela também. Amém, queridos?
Então, amém. Fechamos com isso, né? Já passei do meu tempo, não foi? Tô 2. Já passei 2. 20, já passei 20. Ai, Jesus, você não disse que eu tinha 2 minutos? Ai, você está me dando 2 minutos há muito tempo. Só vou finalizar com isso, amor. Obrigada. Namoro cristão. Namoro cristão é muito diálogo e pouca ação. Né? Só que o diálogo não tem que ser a sós, no quarto, dentro de um carro, num ambiente escuro. É o diálogo na igreja. Papai e mamãe. Eu ensino a Sofia que quando ela perguntou para mim, qual é a idade para namorar? Eu disse, vou lhe dizer a idade para namorar. O meu pai me ensinou que a idade para namorar era 18 anos, mas o meu pai me ensinou errado. Porque se eu faço 18 anos, mas se eu não tive ainda, não estou trabalhando, não tenho como sustentar uma família, eu não tenho idade para namorar. Então, não é 18 anos a idade para namorar. A idade para namorar é quando você tiver uma formação psíquica, emocional, financeira, a ponto de você iniciar um relacionamento com tempo para saber início, meio e finalização no casamento. Não existe isso, você começa a namorar e namorar 10 anos. Vamos ver o que vai colar. Não existe isso. Então, tem pais que autorizam os filhos adolescentes a namorar. Eu quero te dizer, você também já namorou um filho adolescente que nem finalizou o ensino fundamental ainda, completo. Não tem como trabalhar, não tem como se sustentar. E vai estar lá, anos após anos. Como? Apagando fogo? Então, queridos, isso não é de Deus. O que é que eu ensino a Sofia? Você vai se guardar, você vai buscar as coisas do Senhor, você vai procurar a sua formação, você vai. E Ele também, para quando vier o homem de Deus, vocês namorarem, noivar e casar. E quem disse que namoro cristão tem que ser de 10 anos? Como é que pode um troço desse? Não existe, é luta todo dia, não dá. E o namoro cristão tem que ser santo. Então, eu aconselho, né? A minha filha, eu tomo por mim isso, porque eu vejo que isso está à luz da palavra. Se com 18 anos já tiver uma verba, já trabalha, já tem como se manter, como comprar uma casa, como sair de sua casa, entrar em todos os princípios, e a pessoa que ela for casar também for totalmente estabilizada, um homem e uma mulher de Deus, que caminhe nos princípios do Senhor, que queira as coisas do Senhor, que não seja o joio e o trigo, mas que seja uma união de propósitos, aí sim. Amém? Sejam firmes nisso também, papai e mamãe, porque o mundo está aí para ensinar os nossos pequenos a namorarem desde criança. Isso não é de Deus. Tá bom? Amém. Amém, queridos. Espero que tenham recebido bastante. E nós temos aí 10 minutos para perguntas. Perguntas. Primeiro a perguntar, um de cada vez, viu? Foi assim tão impactante, foi o pessoal ficou calado. Vamos perguntar, viu? Né? Amém. A gente tem uma visão de família, nós temos uma visão na igreja. A visão não é condenatória, a visão ela não é de nenhum modo segregatória, segregar pessoas, condenar pessoas ou coisa desse tipo. A igreja ela não faz parte disso. Nós estamos e sabemos que recebemos pessoas em transição, pessoas que estão passando por momentos na sua vida, mas os princípios eles servem como placas, eles servem como alvo. Nós não podemos nos conformar. A Bíblia diz, não conformeis com esse século. Então, a igreja, nem por um lado, a gente precisa entender muito bem isso, e compreender muito bem o papel da palavra. A palavra, ela não serve para condenar, massacrar, discriminar ou ter preconceito com qualquer pessoa. A palavra, ela serve com pontos a serem seguidos. Nós precisamos de referencial, nós precisamos de placas, nós precisamos de direção. Então, obviamente que você vai para uma academia,
você vai ter lá fotos de pessoas que já estão desenvolvidas naquele negócio lá. Então, você olha para o seu corpo, você diz, rapaz, não estou tão assim, mas você tem um alvo ali. Você chega numa academia de karatê, de judô, coisa desse tipo, vai ter alguém lá com faixa preta. Você vai olhar para a faixa preta da pessoa. Então, qualquer lugar que você for, você vai ter referenciais. E a Bíblia é nosso referencial. A gente não pode estar solto. A gente não pode estar largado. A gente tem que ter uma direção. Nós precisamos ter um comando. Nós precisamos ter algo a seguir. Não pode ser a vontade do pastor, não pode ser a vontade da pastora. Então, se nós dizemos que nós somos cristãos, Jesus já disse, aqueles que dizem que são meus discípulos, seguem os meus mandamentos. Então, vai seguir uma caixa de eu acho isso, eu acho aquilo, não, que esse é o problema. Eu chego na Bíblia e eu abro a Bíblia e diz, isso aqui eu sigo, isso aqui eu não sigo, isso aqui eu sigo, isso aqui eu não sigo. A Bíblia não é assim. A Bíblia não é uma magazine que eu vou escolher o produto que eu vou seguir. Não. Eu vou entender que, como cristão, o próprio Jesus disse, segue os meus mandamentos. Então, se eu sou cristão, eu sigo a palavra. Por isso que eu digo que um espírita ele não é cristão. Isso não é segregatório. O espírita ele não crê na ressurreição de Cristo, então já tira 75% do evangelho. Como é que eu digo que eu sou espírita, eu sou cristão, se eu não creio na ressurreição de Cristo? Então, eu não sou cristão. Porque o Jesus estava mentindo, o Jesus era um louco. Simples assim. Então, são coisas que se explodem na própria concepção da filosofia humana. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, muitas vezes, na igreja. Então, eu agradeço a Deus muito pela graça que Deus trabalha com Dani e fala muito com Dani algo sobre isso, né? E, de fato, tem que ter uma graça para ministrar sobre isso hoje. Por exemplo, sábado agora eu vou ministrar num culto, né, de jovens lá em Aracaju, na sede. Então, vai ter algo em torno lá de 500 jovens, mais ou menos esse tipo de número de pessoas. Então, é sempre hoje um desafio ministrar para a quantidade de jovens. Por quê? Porque está chegando um ponto, e quem me chama para ministrar sabe como eu sou, está chegando um ponto de que você não pode chegar, às vezes, até nenhum acampamento de jovens ou coisa desse tipo, você não pode falar determinados assuntos. Por quê? Não, mas isso daí não é tão interessante assim. Eu não acho que isso é tão legal assim. E a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita por inspiração divina para nos proteger e nos guiar. Então, é diferente, sim, um casamento que ele foi estruturado, é, sim, diferente um casamento que ele foi planejado, e é, sim, diferente um casamento que tem como mediador a palavra de verdade, com temor ao Senhor e seguindo os princípios. É, sim. Ninguém vem dizer que não é diferente, porque é. Agora, o que nós temos visto são casamentos sendo formados fora dos princípios da palavra, e são, depois, problemas para que a igreja depois possa resolver, um pastor, e as coisas que vão acontecendo. Isso é uma palavra para nos deixar em desespero? Não, é para entorar. Entorar. A gente dizer assim, Senhor, eu quero seguir os princípios. Eu quero seguir a palavra. Eu quero seguir a sua direção. Então, eu e Dani, só para vocês entenderem, e aí é muito importante a gente falar isso, uma das primeiras discussões que eu tive com o Dani derrubou uma porta. Então, isso é muito importante a gente dizer. Uma das primeiras discussões que eu tive com o Dani lá atrás, eu estou há 20 anos junto com o Dani, nós estamos, né? Nós vamos fazer 20 anos esse ano, dia 12 de outubro. Então, uma das primeiras discussões que eu tive com o Dani derrubou a porta. Eu me tranquei no quarto e disse, eu não vou discutir com você, eu sabia dos meus limites naquele momento. Você derrubou a porta. Você disse, abra. Não, senta ali, você agora vai sentar. Então ela disse, abra, eu não vou abrir. Ela disse, abra, melhor você abrir, não vou abrir, você vai abrir. Resumindo é isso, ela pôde derrubar a porta. Eu estou dando um exemplo. Você falou que queria e não queria me ouvir. Foi. Enfim, mas... Então, assim, ninguém é interessante, por exemplo, você pegar um pastor Eliso Leica, né? Pastor Eliso Leica, eles têm um testemunho muito forte, né? Por quê? Porque pastor Eli e Zuleika, só para vocês entenderem, são da 5ª ou 6ª geração de crente
da família faz diferença? Pô, faz muita diferença, né? Então, a minha história educacional, psicológica, inspiracional, traumas, tudo isso não é a mesma coisa do pastor Eliso Leica. Ele é da 5ª, 6ª geração de crente e ela também. Entende? São fundadores, os pais lá atrás são fundadores do Brasil para Cristo no Brasil, lá em São Paulo. Então, quando você pega um casal como esse, é um casal que já vem dentro de uma atmosfera totalmente pronta para chegar àquilo. É o ideal aquilo dali. É o que eu estou fazendo com a minha filha hoje. Entende isso? Agora, a minha história não é a mesma história da minha filha hoje. Então, agora pega eu, né, dominante 85%, com Dani, e junto os dois lá dentro. Meu amigo, não tinha como não sair faísca, não tinha como não sair atrito ali dentro. Até o dia da gente colocar a palavra de Deus como mediador. E eu e ela dizer, minha amiga, nem você, né, filha, nem você está certa, nem eu estou certo. Agora é a palavra. Porque ficava aquele negócio. É você, é eu acho, você acha, eu penso, eu acho, você é aquilo, e começava a discussão, aquela coisa toda. Não, a palavra de Deus diz isso. E você ser guiado e basilado por um mediador é a melhor coisa que existe. Porque quem vai ser seu mediador é o amigo da cachaça, é o irmãozinho, o profetazinho da igreja, que às vezes está com a igreja, com a família também destruída, e eu boto de um lado e outro e tudo mais. Entende? Não, é a palavra. É a palavra, seja todo homem mentiroso, a palavra de Deus verdadeira, e a palavra. Então, eu coloquei a palavra, estou já finalizando, fechando o entendimento, mas eu e Dan, nós colocamos a palavra e nos esforçamos. Nos esforçamos. Então, eu oriento vocês, esse ano nós vamos ter um discipulado chamado Discipulado Casados e Felizes. Nós temos 13 aulas que nós vamos ministrar, que vai desde a aliança até perfis comportamentais, linguagens emocionais, nós vamos chegar até resolução de conflito e perdão. Então, nós vamos passar por todas as fases de uma estruturação, um material fantástico, material que vem da Comunidade da Graça. Nós nos performamos para ministrar esse material. Nós vamos ter pessoas nesse ano nós vamos trazer pessoas especialistas na área. Então, vai ser um treinamento para casamento fantástico. Então, traz seu cônjuge, traz a pessoa que está com você e invista no seu casamento. Não tem para que sofrer. Pastor, meu casamento não está bom. Só Deus sabe o que eu estou vivendo. Meu irmão, deixa eu dizer algo. Repito, essa palavra não é para condenar. Essa palavra é para orientar. Tu já imaginou, se a gente chega aqui, a pregação, imagina a pregação diferente. Eu finalizo com isso. Ó, pessoal, tá beleza? Ó, a palavra do Senhor diz o seguinte, que a misericórdia dele é tão boa, que do jeito que você está massa. Ó, do jeito que você tiver, está muito bom. Ninguém vai condenar ninguém, ó, não existe nada aqui de cobrança. E simplesmente, do jeito que você tiver, continue. Tá bom para você? Tá desse jeito, tá bom? Então continue. E começava a massagear o ego. O que você estaria entrando? Em uma cadeia. Não iria haver uma quebra. A palavra de Deus, ela vai exortar e vai consolar. Ela vai vir para quebrar e para depois tratar. Então, ela quebra, ela machuca no início. Ela vem, ela diz assim, poxa, não está bom não. Né? Philip Yancey fala uma coisa muito poderosa. Ele diz, o cristianismo é a arte de tirar as pessoas da zona de conforto. Então, de fato, a palavra de Deus, às vezes, vai tocar na gente e vai dizer assim, rapaz, eita pega. Aí dá um sorriso assim, como se estivesse tudo bem, né? Ó, maravilhoso, é com ele aqui, não é comigo não, né? Mas só Deus sabe como a gente está naquela situação. E, de fato, a gente precisa, né, não se conformar. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, mas renove a sua mente. Eu digo a você, meu casamento com Dani, somos muito sinceros, já pensamos em nos separar 550 milhões de vezes. Até o dia que a palavra de Deus chegou e ela começou a se tornar o nosso mediador. Como eu disse a você, talvez você vai ter um casal de pastores, como o pastor Eliso Leica, que vai dizer, nunca brigamos, como é o testemunho deles. E eles nunca brigaram mesmo. Está entendendo? Quando eu ia para uma conferência com o pastor Eli, eu me sentia condenado. Eu disse, rapaz,
eu não sou crente, não. Porque eles foram meus professores, entende? Eles foram meus professores lá atrás, há muitos anos atrás. Então, é uma amizade de muitos anos com o pastor Eli. Então, quando eu olhava ele lá atrás, dizendo, nunca brigou, né, Zulequinha? Zulequinha, eu nunca briguei. Aí eu dizia, meu irmão, tu é doido, velho. Eu tô com dano até pau todo dia. E a gente na igreja. Porque nós estávamos amadurecendo. Até um dia que a gente conseguiu tratar e converter o casamento. E outra, deixa eu dizer algo. Não é uma coisa que vai parar, não. Não é uma coisa que vai parar, não. Porque no dia que a gente veio iniciar a obra, são outros desafios. São outras pressões, outras adequações. No dia que chegar o rema aqui, são outras pressões que vai surgir da gente. No dia que chegar a ONG, outras pressões. Então o tempo vem tomar para lá, o tempo para cá, a pressão vai vir dentro do casamento. E a gente precisa, criando um arcabouço de pressão e de estruturação muito maior e proteger nosso casamento. E proteger nossa família. Então, o que é que nós fazemos? Uma vez por semana, segunda-feira, eu até falo para vocês, se na segunda-feira eu não atender vocês, é porque é o dia de descanso meu e dela. É o dia que ela não trabalha, é o dia da folga dela na delegacia, é o dia da minha folga aqui na igreja. A gente muitas vezes chega já domingo de noite, de madrugada, a gente vai para Aracaju. E a gente fica aquele dia ali, eu, ela, Sofia, em família. Uma coisa, se for muito urgente, a gente atende. Mas não, a gente está cuidando do nosso casamento ali naquele momento. Então, por quê? Entenda, se seu pastor e sua pastora estiver bem no casamento, tudo vai bem. A gente não pode, deixa eu falar algo, de fato, eu sempre vou concluindo, não concluo, né? Mas é assim, uma vez eu escutei um pregador dizendo o seguinte, a igreja muitas vezes quer sugar dos pastores, me dê atenção, me dê atenção, me dê atenção. E muitos pastores esquecem do seu casamento. Mas no dia que o pastor se separa da pastora, nenhum daqueles que ele socorreu, quando era para ele estar cuidando do casamento, vai ajudar. Pelo contrário, muitos deles vão apedrejar. Então, igreja é família, e a começar da família pastoral. E a gente precisa preservar isso e cuidar disso. Amém? Então, nossa igreja é uma igreja família, amamos todos e orientamos dessa forma você também a seguir e estar à frente disso. Tem alguém com alguma pergunta de verdade? Não? Pode perguntar, filha. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Eu tenho um relacionamento de 5 anos. Foram 2 anos de namoro e 3 anos casados, numa união estável. E eu e meu esposo não estamos muito bem. De algum tempo para cá, nós não estamos nos entendendo. E eu gostaria de saber que posição eu poderia tomar, que eu entendi perfeitamente o que Dani falou, um ponto forte, assim, no caso, que quem não é casado no civil, que é pela lei do Senhor, né? Entendo. Você está entre a cruz e o punhal nesse momento, eu entendi. A minha orientação para você é que você entrasse no programa de resgate de família da nossa igreja. Então, nós temos um trabalho velado da igreja, que é com Marcelo Mirtes, certo? Nós estamos construindo essa base já há alguns anos. E eles dois têm trabalhado de uma forma poderosa, estruturando casamentos aqui dentro da igreja. Então, o que é que eu orientaria? Você agora ir para um aconselhamento com Marcelo Mirtes. E lá você expor o coração. Você vai expor o seu coração lá, vai falar ponto por ponto, porque cada minúcia é importante, e dali começar a perceber a possibilidade ou não de uma reestruturação, de verdade, real, entende? Então, o que é que eu oriento? Assim que terminar, você fala com o Pati já vai entrar em contato com Débora, e Débora marcaria um aconselhamento seu com Marcelo Mirtes, e começaria um processo de estruturação familiar, para botar pilares ali de família. Entende isso? Nós temos um programa na igreja só para isso, para dar essa assistência. E nós temos tido pelo menos 85% de sucesso. E casos assim que eu julgava impossível. Casos impossíveis. Né? Não dá para a gente falar, eu e Dani, mas o que você imagina impossível, imagina impossível ao quadrado. E
Deus operou na vida de Marcelo Mites e conseguiu ajudar muitos casais aqui dentro da igreja. Ok? Eu orientaria dessa forma. No sentido de que, se a gente tem uma relação com o Senhor, em Sim. oração, a gente congrega, a gente é batizado, é convertido. Então a gente tem uma responsabilidade no reino de, antes de tomar qualquer decisão, falar com o Senhor, ou com, no caso, você é o pastor, Dani é a pastora, então a gente tem que conversar para ter um direcionamento. Porque Sim. eu preciso, né? E eu achei Sim. melhor fazer tudo muito certinho, na presença do Senhor, com Ele direcionando. Só o fato de você estar se expondo, eu assim, gratidão mesmo pela sua exposição. E a gente respeita muito isso, tá? Só o fato de você estar fazendo isso, para mim, 50% de toda a força do diabo está perdendo aí. Tá? Eu acredito de forma poderosa nisso. E eu acredito que só o fato de você estar abrindo isso, você não está abrindo para um homem, você está abrindo para Deus. Então, o que é que você está dizendo nessa noite? Senhor, venha me ajudar, venha estar comigo. E aí você vai encontrar amparo e a gente vai lhe orientar, a gente vai lhe ajudar e a gente vai lhe acompanhar. E eu creio que o melhor de Deus vai acontecer. Não foi à toa que você abriu a boca, nós estamos entre família, tá bom? Entendo muito bem isso. E não se condene, pelo contrário, a misericórdia de Deus, ela alcança, tá? Então, só o fato de você estar disposta a correr, isso já é Deus atuando e trabalhando no seu coração, tá? A gente está junto, tá certo? Vai dar certo, beleza? Vai dar certo. Você procura Pati aí, Pati vai marcar com Débora e marcar com Marcelo Mites, vai dar tudo certo, tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Amém, amém. Estamos juntos? Estamos bem? Amém. Amém mesmo? Amém. Então vamos orar? Já deu tudo certo. Amém. Gratidão pela seu coração aberto mesmo, viu?